Tiago, capítulo 4, nós vamos ver do verso 7 ao versículo 12. Quem é o pai da mentira? O diabo, né? O bichinho mente com força. Pode vir alguma verdade do diabo? Hein? O que vocês acham? Pode vir alguma verdade do diabo? Todo sentimento contrário à vontade de Deus que vem do diabo não pode ser verdade. Na verdade, de Deus vem a verdade, do diabo vem a mentira. E Tiago capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Meus queridos, a palavra de Deus diz que se eu resistir, o diabo vai fugir. Mas tem gente que a resistência está muito pequena. Qualquer crise, a pessoa já está caindo, entrando em desespero, desanimando, e já dizendo o seguinte: eu não tenho força. Aí vem a depressão, vem a angústia. Tem gente que já não consegue mais liderar a sua célula, está difícil de orar, difícil de dizimar. Meus queridos, isso acontece na maioria das vezes com as pessoas, mas a palavra de Deus diz que quando isso começa, se você resistir, ele vai fugir. As tentações, elas virão, mas o nosso papel é o de resistir ao diabo, porque ele vai fugir, e com certeza ele não agirá na sua vida, porque a Bíblia diz que ele só foge de quem resiste. E as mentiras do diabo, você tem que resistir a elas. Amém? E eu vou falar sobre algumas mentiras que o diabo joga na vida dos cristãos. Há um sermão atrás, há um tempo atrás, eu falei sobre 10. E hoje eu vou continuar falando, porque não é só 10 não, o bicho manda muita mentira e o crente acredita, porque o diabo continua lançando, e a pessoa não, e vai indo, e daqui a pouco ela cai, e ela já não resiste mais a que o diabo diz, e ela diz o seguinte: eu vou parar, eu não consigo mais, não dá para levantar, e a pessoa para. E o diabo, ele é muito sutil. Ele trabalha de forma sutil. A primeira coisa que ele faz é dizer para nós, para cada um de nós: você está liderando, você está na frente. Meus queridos, nós estamos fazendo uma igreja de vencedores. A nossa igreja não é uma igreja como as outras. Por que isso, pastor? Aqui não é igreja de consumidores. Sabe o que é uma igreja de consumidor? A pessoa chega, senta, aí: o que tem hoje no louvor? Aí fica lá: o louvor hoje foi bom, senti algo legal. O que o pastor vai pregar hoje? Aí fica: o sermão do pastor está muito longo hoje. Nosso pastor cometeu alguns erros de português, não houve concordância verbal. É o consumidor. Aí termina o culto, ele vai embora, vai para casa e guarda a Bíblia. Hoje tem Bíblia mais, né? Está tudo no celular mesmo, no smartphone. E na outra semana ele volta para consumir. Mas, meus queridos, nós estamos fazendo uma igreja de vencedores, amém? Amém. Uma igreja de vencedores não é igreja de consumidor, é igreja de quem faz acontecer.
Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? É uma igreja que faz a coisa acontecer, meu irmão. O diabo, ele não está satisfeito com aquele que se levanta para fazer a coisa acontecer. Ele vai começar a lançar mentira no seu ouvido. Ele vai começar a dizer o seguinte: esse negócio de célula, isso não dá certo, já ouvi dizer que isso não é bom, liderar grupos não é uma boa coisa. Ele vai começar a tentar te tirar do projeto de Deus. E ele vai começar a te contaminar o coração. E as pessoas, elas vão ouvindo o diabo, e elas param de ouvir a voz de Deus. Porque, meus queridos, a palavra de Deus diz que aquele que vencer vai ganhar a coroa. Amém? A coroa não é a mulher mais velha. A coroa é reinar com o Senhor dos céus. É isso. Falando aqui uma mulher mais velha, algumas coroas aí deram uma revestida, eu não sou. Mas, meus queridos, a coroa que nos foi prometida é para quem trabalha. Pensa comigo, o ladrão na cruz, ele estava lá pendurado na cruz. A Bíblia nem diz o nome desse cara. Ele estava ali pendurado na cruz, e ele olha para Jesus e fala: Jesus, lembra de mim quando entrares no paraíso, no reino. O que Jesus falou com ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não no reino. Meus queridos, o reino é tomado à força. Fala com quem está do seu lado: meu irmão, o reino é tomado à força. O reino é para quem trabalha, meu irmão. O reino é para quem investe, quem está orando, é para quem está evangelizando, quem está liderando. Crente que é consumidor vai para o céu, porque Jesus morreu por ele na cruz, mas não vai reinar, não. Ah, pastor, eu só quero entrar no céu. Tem gente que fala assim: eu só quero entrar no céu. Isso é outra mentira do diabo. Sabe por quê? Ele está querendo que você não trabalhe na obra, porque para ir para o céu você só precisa aceitar Jesus. Vai para o céu. Mas, meu irmão, se você viver 70, 80, 100 anos nessa terra, quanto tempo você vai ficar no céu? Hein? Eternidade. Se eu posso entrar no céu para reinar na eternidade, por que eu vou entrar no céu de forma diferente? Então, o tempo que eu tenho aqui, eu tenho que investir para ganhar pessoas para Jesus. Amém? Você está entendendo? Meu irmão, tem gente, mas pastor, Silas Malafaia prega para 10.000 pessoas, 100.000 pessoas, então ele vai reinar melhor do que eu. Meu irmão, presta atenção numa coisa: tem gente que ganha 5 talentos, tem gente que ganha 4, tem gente que ganha 3, tem gente que ganha 1. Tem pessoas que o trabalho dele vai ser a sua célula, cuidar daquelas pessoas. Tem gente que vai rapidinho vai multiplicar, e logo virou um pastor de rede, e logo ele abriu várias igrejas, porque uma célula é a porta de uma igreja. Então, são dons diferentes, são pessoas diferentes, mas se você cumprir aquilo que foi mandado, você vai reinar. Agora, tem pessoas que não, recebe o talento, enterra. Ah, não vou liderar não. Sabe o que ele diz? Não tenho tempo. Pastor, não tenho tempo para esse negócio. Eu não tenho tempo para me envolver nas coisas da igreja. Pastor, estou tão ocupado, você não sabe como é que está a minha cozinha. Eu tenho que limpar a minha cozinha. Pastor, eu estou fazendo musculação. E sabe como é que é, pastor? Esses músculos assim, tem que malhar muito. Pastor, eu não tenho tempo, porque eu estou fazendo MBA, estou fazendo mestrado. Meus queridos, não adianta nada você fazer hora extra para você e perder o principal com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 6. Melhor, primeiro vamos para Mateus 16, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 16, 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então, meus queridos, o que adianta cozinha limpa, perder a alma? O que adianta mestrado, MBA e perder a alma? O que adianta
ter a conta cheia de dinheiro. E tem gente que corre atrás do vento, trabalha, e sabe por que não ganha nada? Mateus 6,33, vamos lá. Vamos lá para Mateus 6,33. Por que não ganha nada? Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão o quê? Gente, o Senhor não está falando isso não. Você busca Deus, você trabalha para Deus, você investe seu tempo com as coisas de Deus, você pensa nas coisas de Deus, você trabalha para Ele trabalha para você. Enquanto você está liderando uma célula, se as pessoas entendessem o poder que é liderar uma célula, a gente ia ter fila de pessoas para fazer CPL, para ser líder de célula. Porque, gente, você está cuidando das coisas de Deus. Você cuida das coisas de Deus, Deus cuida do quê? Das suas coisas. Você abre a sua casa para uma célula, e uma célula, ontem na nossa célula a gente estava ouvindo experiência, foi interessante, e a irmã falando, aqui em casa nós não temos mais problemas. Os filhos estão rejeitando emprego, o Brasil em crise, todo mundo bem, tudo saúde. Aí a Vanusa falou, é porque a arca de Deus está na sua casa. É um segredo, meu irmão. Você investe nas coisas de Deus, Deus investe nas suas coisas. Você trabalha para Ele, olha, não tem ninguém melhor para você trabalhar do que para Deus. Porque trabalhar para o capeta, Ele não tem nada para dar. Não é verdade? E quando você trabalha para você, só para você, o que acontece? A Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas nós devemos juntar tesouro nos céus. Amém? O diabo diz outra coisa. Eu tenho tempo sobrando, depois eu vou fazer, hein? O pessoal pensa o seguinte, depois eu faço. Olha, esse mês eu não vou cuidar de gente, esse mês eu não vou ganhar ninguém, esse mês eu não vou evangelizar, depois eu faço. Gente, eu tive uma experiência, isso mudou minha forma de ver as coisas. Eu trabalhava numa empresa muito grande e trabalhava de turno. E eu me lembro que em determinada ocasião, eu devia ter uns 21 anos, eu acho, na época, 22, e eu entrei meia-noite no trabalho. Naquela época eu estava preparando para casar, eu tinha acabado de comprar um apartamento, e eu cheguei meia-noite no trabalho, eu trabalhava de turno, e um colega meu de trabalho, ele falou comigo, rapaz, você comprou um apartamento? Eu comprei. Rapaz, eu estou precisando comprar também, porque eu quero casar. Eu falei assim, quando a gente sair de manhã, eu te passo o endereço, você vai lá no mesmo lugar. Aí, beleza. 3 horas da manhã, eu estava com fone de ouvido, né, com rádio de comunicação, e uma pessoa gritando no rádio, chama ambulância, acidente. Quando eu cheguei lá no local, ele tinha se projetado, a tubulação explodiu, e ele foi jogado a 9 metros de distância e ele quebrou o pescoço. Estava morto. E quantas vezes eu não falei de Jesus para aquele rapaz? Trabalhava comigo, como os outros trabalhavam, e às vezes eu conversava sobre tanta coisa, mas eu não falei de Jesus para aquele homem. E aquilo me incomodou, e até hoje, o tempo que eu tenho, as oportunidades, eu procuro falar de Jesus. Porque, meus queridos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 24, 1 Pedro 1, 24 diz assim, pois toda a humanidade é como uma relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, 14 diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. 1 João, capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus também diz, 1 João 2, 17, diz assim, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, a moda vai passar, corte de cabelo vai passar,
tudo vai passar. O que vai permanecer? A palavra de Deus. O que permanece? As obras daqueles que fazem a vontade de Deus. Então, quando eu faço a minha vontade, isso não permanece. Tudo passa. Passa, dívida passa. Você está devendo hoje, amanhã talvez você esteja devendo, mas a crise vai passar. Desde que eu nasci, sempre se falou que o Brasil estava em crise. Aí vai continuar. Seus netos, seus filhos, seus bisnetos vão ouvir a mesma coisa, crise. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Amém, meu irmão? Amém. Outros dizem o seguinte: ninguém vai me ver. O diabo é muito sutil, né? Ele fala assim: ninguém vai te ver. Por isso que eu falo muito para a juventude, sempre eu procuro conversar com os jovens. Gente, você quer realmente que Deus trabalhe para você? Vida de santidade. A santidade, ela começa no momento que você aceitou Jesus. Não tem como Deus abençoar, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Sem santidade você não pode receber o melhor de Deus. Sem santidade a mão de Deus se encolhe na sua vida. A santidade, ela faz com que o céu se abra sobre nós. E quando você caminha numa vida de santidade, Deus caminha com você. Agora, quando você interrompe isso e para, alguns falam assim: mas pastor, ninguém está vendo, Deus está vendo. Como eu disse, quando eu trabalhava nessa empresa, era um jovem, adolescente, 20 anos, entrei lá com 18 para 19, e o salário era muito bom, viajava muito pela empresa, viajava com cartão de crédito da empresa. Eu nunca me esqueço, numa determinada ocasião eu estava em São Paulo, eu e mais 2 amigos da empresa, e nós estávamos no flat, e cada um tinha a sua suíte, e cada um deles chamou uma prostituta e levou para o quarto, e falaram comigo: e você não vai fazer? Não, seu pastor não está vendo. Eu falei: mas Deus está vendo. Deus tudo vê. E meus queridos, Deus estava vendo, e por Ele estar vendo o que estava no teu coração, até hoje eu colho as bênçãos daquilo que eu fiz com Deus. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas em 2 Samuel capítulo 12 você vai ver Davi olhando para uma mulher que estava tomando banho, chamando essa mulher, se deitando com essa mulher, engravidando essa mulher. O que Davi depois faz? Mata o marido dessa mulher. Ninguém viu. O único que poderia reclamar era Urias, que era o marido da mulher. Eu matei ele. Tudo limpo, tranquilo. Mas quem estava vendo? Deus. Sabe o que aconteceu com a vida de Davi? Ele se arrependeu. Mas as consequências do pecado de Davi vieram sobre a casa de Davi. A filha de Davi, Tamar, foi estuprada pelo irmão Aminon. O outro, Absalão, filho de Davi, que era irmão, matou Aminon. Ou seja, a espada, o sangue ficou sobre a casa dele. O sangue daquele inocente veio sobre a casa dele. Não pense você que, pastor, eu não terei, foi uma escapulidinha. Deus está vendo. Eu trabalhei numa outra empresa, teve uma despedida de solteiro. Nessa época eu ainda não estava lá, e tinha um rapaz da igreja que trabalhava nessa empresa, que ele era presbítero de uma igreja. E ele é um homem muito sério, era muito sério no local de trabalho. E o que aconteceu? Teve uma despedida de solteiro. E o pessoal insistiu tanto, ele foi. E ele chegou, ele era casado, foi da despedida de solteiro, e lá tinha uma moça, uma prostituta muito bonita, e ele ficou encantado, foi com ela para um motel, foi uma vez só, se arrependeu, foi para a igreja, não comentou nada com ninguém, falou com Deus, pediu perdão e seguiu a vida dele. Passou uns 2 anos, a mulher dele engravidou. E aí foi fazer os exames, pré-natal, e no pré-natal o médico falou: a sua gravidez é uma gravidez de risco. Ela: mas o quê? Porque você tem AIDS, né? A mãe: eu? AIDS? Nunca me deitei com outro homem, nunca
nunca tomei sangue. De onde veio isso? O marido que pegou da prostituta. Meus queridos, essa mulher entrou em depressão. A criança nasceu com AIDS. E essa mulher, passou alguns meses, ela morreu. Depressão. Ou seja, o pecado ele tem consequências. O diabo vai dizer o seguinte: ninguém vai ver, mas Deus vê, e o diabo também sabe, e ele vai cobrar a dívida. Alguns dizem assim, o diabo diz assim: Deus sabe que eu sou assim, foi Ele que me fez. Engraçado que Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, Ezequiel ele diz assim: você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Tem gente que usa desculpa para ser mal-humorado, para ser sem educação, para ser rebelde. A desculpa é: foi Deus que me fez assim. Foi Deus que te fez assim, ou foi o diabo que cuspiu você assim? Deus não fez ninguém assim. Por que não tem desculpa para ser boa, né? Não, eu sou uma pessoa tão boa porque eu fui violentado na infância, aí por isso eu sou boa. Eu sou uma pessoa boa porque eu fui rejeitado. Mas a pessoa sempre dá desculpa para ser ruim. Eu roubo assim porque eu passei muita fome na infância. Só desculpa para ser ruim, né? É coisa do diabo, é mentira do diabo. Eu sou mentiroso porque meu pai mentia muito. Agora desculpa para ser bom. Outros dizem, o diabo diz assim: eu posso fazer o que quiser. Você faz o que você quiser e depois você pede perdão. Deus perdoa tudo, rapaz. Deus, o sangue de Jesus, Deus faz, o sangue de Jesus tem poder, rapaz. Não tem pecado que Ele não perdoa. Você faz e Ele limpa a sua vida. O diabo gosta de falar isso. Vai lá, rapaz, depois Jesus te perdoa, cara. Faz lá um pouquinho, não tem nada a ver não. Depois Ele te perdoa. O sangue de Jesus é para isso, não é? Eu já ouvi isso. Eu ouvi isso de uma pessoa: mas pastor, o sangue de Jesus não é para isso? Aí eu peguei a Bíblia e mostrei para ele Hebreus, capítulo 10, versículo 26, que diz assim a palavra de Deus: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe o que quer dizer isso? Você pecou. Pecado tem que ser acidente. Agora aquele cara que já sai de casa, ele já passa na farmácia, ele compra a camisinha para ir para o prostíbulo. O que ele está fazendo? Ele maquinou tudo. Não é verdade? Tem jovem que já planeja tudo. Não, eu vou namorar aqui hoje. Ele já vai de dia com uma seta, quebra a lâmpada para ir ali no escuro. Tudo planejado. E aí? Tem como o sangue de Jesus perdoar esse tipo de pecado, gente? Já sai com a arma para matar. Tem como? Agora, acidente é: a pessoa está indo e no meio do caminho acontece algo e a pessoa cai, peca. Aí o pecado é um acidente. Agora, quando é premeditado, planejado, aí, meus queridos, a consequência, a Bíblia diz que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. E a Bíblia diz que Ele retribuirá. Gente, não queira retribuição de Deus na sua vida. Não queira. Porque é igual o cara esconder: não, eu não vou dar um dízimo esse mês porque eu tenho outras coisas. Mas que dízimo? Eu não fico pregando muito sobre isso, mas dízimo é outra mentira que o diabo diz. Ele fala o seguinte: Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa mesmo. A igreja funciona e vai continuar funcionando. E vai. Deus vai mandar outras pessoas, Ele vai mandar recursos de outras formas. Mas você vai continuar estacionado financeiramente por causa disso. Você não vai conseguir prosperar. Porque a Bíblia diz que a mão do Senhor se encolhe. A palavra de Deus diz que Ele promete abrir as janelas do céu sobre quem é fiel, quem é dizimista. Aí quem não é dizimista, a crise vai pegar.
A crise está chegando agora, em 2015, vai ter crise na casa de quem não é fiel. Mas quem é fiel, a Bíblia diz que não mendiga o pão. Não mendiga. Deus dá um jeito e manda para a pessoa, porque é fiel. Agora, quem não é, aí meu irmão, sai de baixo. Então, outros dizem assim: pastor, o diabo diz, é mentindo. Rapaz, suas intenções elas são boas. Se você for sincero, isso vai dar tudo certo. Meus queridos, esse negócio de boas intenções, o inferno está cheio. Outros dizem assim, o diabo fala, né? Mas todo mundo faz assim. Só a nossa igreja, só a Getsemane que faz diferente. Se a gente parar para olhar, o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, e eles estão no pé do Monte Sinai, o que aconteceu? Moisés subiu, demorou a descer. Arão, ele foi compelido pelo povo a fazer um bezerro. E as pessoas falaram para Arão o seguinte: Arão, todos os outros povos adoram, tem uma imagem, nós queremos, todos os outros têm. Outra mentira do diabo, todo mundo faz assim, por que nós não podemos fazer? Gente, foi a maioria que crucificou Jesus, não é verdade? Então, nós não podemos ser igual à maioria, nós temos que ser como Elias. Elias, em 1 Reis 18, 19, ele era chamado do perturbador de Israel. Meus queridos, o povo hoje tem guerrinhas, tem tanta porcaria aí acontecendo, e às vezes a gente vai fazer um evento na rua, a gente tem que ficar quieto. Não tem que ficar quieto não. Ah, pastor, a gente vai incomodar, tem que incomodar mesmo. A sua célula, ah, pastor, o pessoal canta alto, eu tenho medo dos vizinhos. Meu irmão, tem medo não, é o capeta que deixa o vizinho doido de raiva. Então toca, canta, adora a Deus, que o demônio vai ter que ir embora. Você não tem que você se recolher, sendo que o inimigo é que está ganhando. Alguns dizem assim: pastor, eu sou muito jovem para me envolver com as coisas de Deus. O apóstolo João, ele diz que eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Meu irmão, é na adolescência que a gente começa a vencer as grandes batalhas, é na juventude, porque o melhor que você tem que dar para Deus é agora. Você vai dar para Deus o quê? Quando você ficar velho? Quando já não tiver mais energia, aí você vai fazer o melhor para Deus? O melhor para Deus começa na juventude. A nossa juventude tem que ser entregue para Deus. Eu fico vendo os informes do jornal, você vê lá o Estado Islâmico recrutando adolescentes, 3 meninas adolescentes saíram da Inglaterra, que é um país de primeiro mundo, para ir para a Síria em guerra, para casar com um daqueles combatentes. Olha só a cabeça dessas meninas, hein? Sair de um lugar bom para ir para um lugar ruim, para casar, para ficar debaixo de uma burca, não poder ter voz, não só ter filho, um atrás do outro, e para dividir o marido com outras 2, 3, 4. Isso é coisa do capeta. Agora nós levarmos os jovens a um compromisso de santidade com Deus, a trabalhar para Jesus. Aí tem pai que fala assim: meu filho, você é muito jovem para fazer as coisas para Deus. Meu irmão, você tem que botar o seu filho. Outra coisa que nós temos que prestar atenção: filho tem que ser ensinado no caminho do Senhor. Essa história de que, pai, eu não vou na igreja hoje não, e o pai deixa em casa. Conversa com a minha mãe e pergunta como é que ela fazia com a gente. Esse negócio não, estou com dor de cabeça, não vou na igreja. Jesus cura, meu filho, vamos para lá. Sol ou chuva, todo mundo indo na igreja. Aprendemos o caminho, por isso a gente não esqueceu o caminho. Agora o pai, tem menino de 12 anos que manda no pai e na mãe. Meu filho, pega uma correia, não bate com a mão, não vai machucar sua mão. Pastor, mas e a lei? Meus queridos, nós seguimos a lei de Deus. A Bíblia diz que a vara não deve ser afastada da criança. É melhor ele chorar agora do que você chorar depois.
E se algum juiz ou algum delegado vier reclamar, você fala, então leva para casa e cria você. Aí quero ver o que eles vão fazer. Quem tem que ensinar e educar é o pai e a mãe. E se o filho não obedece na palavra, dá-lhe uma boa varada de goiaba. Funciona. Lá no sítio da igreja tem um pé de goiaba que está cheio de vara. Eu vou passar lá agora, esse final de semana, eu vou cortar bastante vara e vou deixar aqui na igreja. Quem quiser pegar comigo, me procura. Alguns dizem assim, pastor, eu sou velho demais para fazer a obra de Deus. Meu irmão, quando fala isso comigo, dá vontade de pular, dá vontade de correr. E gente, Deus nos chamou, não foi pela idade. Abraão estava com mais de 70, Deus chamou para começar uma nação. Moisés estava com 80, Deus chamou ele para libertar o povo. Noé já tinha mais de 100, Deus mandou ele construir uma arca. Se você for olhar na Bíblia, Deus não olha esse negócio de idade. Ah, não, pastor, eu sou velho demais para liderar uma célula. E sabe como é um absurdo dizer o seguinte: eu não tenho conhecimento para liderar. Meu irmão, Deus nos fez cabeça. Todo mundo nasceu pronto para ser líder. É ou não é verdade? Amém? Eu nunca me esqueço uma irmãzinha ali em Cachoeiro, quando eu pastoreava lá, ela, pastor, eu queria tanto ser líder de célula, mas não tenho conhecimento. Eu falei, minha irmã, a senhora tem quantos filhos? Ah, pastor, eu tive 5, já está todo mundo casado. Eu falei, pois é, a senhora liderou uma célula com mais de 5, que é com o seu marido, a senhora multiplicou em 5. A senhora já é coordenadora, a senhora não é líder, minha irmã, a senhora já começa como coordenadora. Ela é mesmo, né, pastor? Pois é, a senhora depois seus filhos estão tudo na igreja, seus filhos hoje são homens e mulheres de bem. A senhora é a melhor líder que tem aqui na igreja. A mulher parou e olhou para mim, você sabe que eu sou mesmo, pastor? Eu falei assim, você é uma boa líder, meu irmão. Então, meus queridos, às vezes a pessoa fica, mas eu não sei ler. Meu irmão, hoje você não precisa saber ler, não. Tem Bíblia em áudio, você bota lá, vamos ver o que João diz. Você dá um play e ele fala. É isso. Não tem essa história de que eu não posso, eu não consigo. Meus irmãos, isso é coisa do capeta. O capeta que diz o seguinte: não, você já fez a sua parte, agora é a hora da juventude. Terceira idade não vai entrar no céu, não? Meu irmão, agora é a hora. O diabo, quando ele começa a falar isso, você tem que falar, capeta, vai lá no fim da fila que agora é que eu vou começar a trabalhar. Outra mentira que o diabo diz: não adianta pregar, ele não vai se converter. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo, perseguidor, que se converteu. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, a promessa é de Deus. E todo dia você tem que declarar essa promessa: a minha casa vai ser salva. Não importa se a sua casa está toda virada de perna para o ar, não importa se está cheia de problema, Deus pode fazer. Ele pode fazer um milagre. Não importa como está, não importa como está o seu marido, não importa, com certeza Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Eu poderia falar como Paulo, né? Assim foram alguns de vocês. Eu poderia perguntar aqui: quantos eram alcoólatras? Quantos eram adúlteros? Quantos usavam drogas? Quantos eram homossexuais? Quantos eram? Vou perguntar não, tá, meu irmão? O apóstolo Paulo disse: assim eram alguns de vocês. Meu irmão, a igreja está cheia de ex. Está cheia de ex. Deus gosta dos impossíveis, dos improváveis. Se o seu marido é um improvável, apresenta ele para Deus. Se a sua esposa, se o seu filho é impossível, apresenta para Deus.
Porque Deus gosta dessa turma. Então o que você vai fazer, pastor? Primeira coisa, eu vou ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Amém? Você é mais do que vencedor. Então você toma posse da palavra. Pastor, eu quero ganhar pessoas para Jesus. Quero cuidar dessas pessoas. Porque, gente, nós trabalhamos na telespírito do céu. É um negócio fantástico. Você ganha 2, o cara ganha mais 2, que ganha 2, que vai ganhando. Até a 5ª geração você tem participação no reino. Você imagina, você ganha um menino, aquele menino ganha, ó, se eu fosse você, eu ia correr para trabalhar com criança para Jesus. Pensa comigo, aquele menininho desse tamanho, se converte, você ganha para Jesus, você ensina para ele. Aquele menino vai fazer o pré, vai fazer o pré 1, pré 2, pré 3, vai lá para o... nem sei mais como é que funciona esse negócio. Vai lá. Sei que ele vai ter uns 15 anos até terminar o 1º grau, fazendo tudo isso. Quantas crianças esse menino vai ganhar para Jesus? Já parou para pensar? Depois, na fase de jovem, adulta, você vai ter participação em tudo isso. Você vai chegar no céu e vai ter gente chegando atrás de você e você vai, mas eu não conheço essa turma aqui não, é? Não, mas foi fulano que você ganhou, que ganhou. Virou pastor e ganhou uma multidão. Você tem participação nos lucros. É assim que funciona, meu irmão. Agora tem gente que vai chegar no céu e o anjo vai te olhar, vai olhar com uma cara feia. Vai falar, entra logo, senão eu vou passar a espada em você, rapaz. Vou te cortar todinho, só não faço isso porque Jesus já te salvou. Mas você não merecia, se fosse eu, você não entrava. Faz isso, não é consumidor. É rico aqui na terra porque está gastando tempo ganhando dinheiro, mas não tem nada no céu. Não tem tesouro no céu. Não gasta o tempo. Gente, cuidar de gente dá trabalho. Liderar a célula não é negócio fácil. Dá trabalho. Gente mente, te engana, te enrola, te dá cano. E aí que está o legal desse negócio. Porque quando ele se transforma a imagem de Jesus, o que acontece? Você olha e fala, nossa, você era... Se eu pudesse tirar a foto espiritual antes e apresentar depois, tem a ver com outra coisa. É você ver a vida sendo transformada, o casamento sendo transformado, a família sendo transformada. Um amigo meu uma vez ele falou o seguinte, o que vocês fazem na igreja com esse povo? O que vocês fazem lá? Vocês fazem uma lavagem cerebral? Eu falei, por quê, rapaz? Agora porque eu tenho um vizinho, ele tem 3 filhos, o menino dele é uns 3 demôniozinhos. Jogando pedra na rua, descalço, correndo para lá, que era mais difícil. Daqui a pouco eu vi que a mulher começou a ir para a igreja, andando arrumadinha, os meninos começaram a andar arrumados também para a igreja. Daqui a pouco o cara que vivia no bar bebendo, que era o marido dela, já parou de beber no bar, começou a ir para a igreja, e daqui a pouco ele consertou o muro, consertou o portão, comprou um carro, anda de terno, arrumadinho, vai para a igreja. O que vocês fazem lá? É Jesus. Meu irmão, quando você apresenta Jesus, você muda a vida das pessoas. E o diabo vai dizer, não vale a pena. Mas é a mentira do diabo. Porque ele não quer ver você como um vencedor. Quando nós falamos, o vídeo está pronto aí? Cadê o rapaz do vídeo? Está lá em cima? Pode soltar o vídeo aí. Quando a gente fala, né, que até julho vai acontecer um negócio muito doido aqui na igreja, tem gente que não acredita nisso não. Mas olha só. A paz do Senhor, varão. Que bom que você veio hoje. Que história é essa, pastor? De 300 batismos em julho. Não, eu não vou conseguir nem mais que 100. Silêncio! Será que vamos conseguir alcançar tanta gente? Eu duvido que vamos conseguir. Mas nós não vamos na nossa própria força. A nossa força está no Senhor. Será que podemos começar com pouco? Incentivamos a célula a ganhar poucas pessoas até chegarmos a muito? Mais que isso. Você. Quantas você alcança? Umas 2, pastor. E você, varão? Quantas almas você vai alcançar? Vou ficar nos 2 também.
2 almas. E você? Tô fora, pastor. Homens e mulheres de Deus, quantas almas levaremos ao batismo em julho? Meu Deus, pastor! Entendeu, varão? Devemos ter visão de águia e ganhar o mundo para Jesus. Quando a gente fala isso, a gente fala, é impossível. Meu irmão, para Deus não. Na verdade, se cada um da igreja ganhar se ganhar meio até julho, a gente bate esse recorde. Eu creio nisso. E o diabo vai dizer, é impossível. Meu irmão, para Deus nada é impossível. Você tem uma ideia, o propósito que nós fizemos das tribos no ano passado eram 120. Nós batizamos 115 pessoas no propósito do ano passado. E agora até julho Deus falou que vai fazer um negócio muito doido nesse lugar. Eu creio nisso. Você crê que a sua família vai se converter? Vamos ficar de pé, vamos orar. Não deixa o diabo falar, meu filho, seu filho vai virar pastor, meu irmão. Meu irmão, fala isso, já começa a falar. Quando você vê ele, não importa se ele está torto de droga, de bebida, você fala, você vai ser pastor, rapaz. Porque profecia da boca de mãe e de pai pega. E pega mesmo. Quando o pai e mãe falam, o negócio gruda que não tem jeito. Então comece a profetizar. Não deixe o diabo dizer para você, não vai dar certo. Não vou conseguir. O diabo vai falar para você o seguinte: para você não tem mais jeito, rapaz. Você perdeu a credibilidade, você perdeu tudo. Porque o diabo fala assim. Eu conheci um cara, ele foi um dos maiores traficantes e usuários de droga do Rio de Janeiro. E o diabo disse para ele: ninguém nunca vai acreditar para você o dia que você entrar numa igreja. E esse cara, ele ficou muito tempo na igreja cabisbaixo e ele caía direto. Porque ele sempre acreditava no que o diabo disse. E um dia alguém disse para ele o seguinte: o diabo é mentiroso. Aí ele, cara, o diabo é mentiroso, então esse negócio é mentira. E ele começou a acreditar nas verdades de Deus. Quando Deus diz, você é nova criatura, você é mais do que vencedor, você é meu filho. Ele começou a acreditar nas verdades de Deus. O cara hoje é um pastor que ganha gente com força para Jesus. É verdade. Ele vai dizer, você é um derrotado, seu casamento não vai dar certo, sua família não vai dar certo. Não tem que acreditar não. Acredite nas verdades de Deus. Por que muita gente não é curada? Porque acredita na verdade do diabo, na mentira do diabo. É impossível. Deus só cura gripe, não cura câncer, não levanta aleijado. É a mentira do diabo. Se você crê, você vai ver grandes coisas. É o que a palavra de Deus diz. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então vamos orar. Coloque a sua família diante de Deus. Você não gerou filhos, você não gerou família, você não casou para ser infeliz, você não gerou ninguém para o inferno. Você gerou para povoar o céu. E comece a falar isso para Deus. Senhor, os meus filhos serão restauradores de muros, edificadores de cidade. Eles vão ganhar muita gente. E já começa a olhar aqui para cima e falar: o meu marido está ali na frente pregando a palavra de Deus. Coloca isso para Deus e fala: o meu marido vai estar ali na igreja pregando, vai estar abrindo reunião de oração 5 horas da manhã. Só que ele vai te trazer junto, meu irmão. Então se prepare. Senhor, nós tomamos posse da palavra. A Bíblia diz que a tua palavra é a verdade. E nós tomamos posse da verdade. Nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor separou para nós. E, ó Pai, nós declaramos que os planos do diabo, eles são falidos em nossas vidas, em nossa família. E, ó Pai, nós vamos fazer aquilo que Jesus disse. Nós vamos buscar primeiro o teu reino, primeiro a tua vontade, a tua justiça.
E, ó Pai, nós cremos que o Senhor vai acrescentar na nossa casa. Por isso, Pai, tapa os nossos ouvidos para ouvir as mentiras do diabo, e que venhamos nos alimentar com a Tua palavra, que é a verdade, para nos enchermos do pleno conhecimento da Tua vontade em nós. Nós oramos agradecidos no Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, último aviso: segunda-feira nós vamos dar início ao nosso curso de teologia. Nosso curso, ele é em parceria com a outra faculdade de teologia, e ao término você pode fazer a convalidação para pegar o seu diploma no curso superior. Então, as aulas começam na segunda-feira, dia 2. Procura a secretaria da igreja e se informe. Que Deus te abençoe. Abrace pelo menos 5 pessoas. Amanhã a célula, se você ainda não está nesse projeto,